O empregador achou que queria demitir, ele pode até ser demitido, mas ele tem que ser demitido por uma justa causa. Se a empresa fez uma organização administrativa que não cabia mais aquela função, se por dificuldades econômicas, isso existe em qualquer lugar do mundo. Não se está lutando contra isso, porque isso seria realmente dificultar a vida da empresa. E é claro que as empresas precisam desistir. Agora, não se pode permitir que a admissão seja completamente aberta ao juízo do empregador. Pode-se imaginar que tipo de demissão aparece por aí. Demissões, inclusive, em razão de fatos que não se pode publicar. Eu continuo preocupada. Eu continuo preocupada com trabalhadores, por exemplo, vou dar um caso assim concreto. Trabalhadores que trabalharam anos em empresas de televisão, que todo mundo conhece muito bem, está dentro do estúdio, a gente sabe que tem empresas de televisão que vocês deram a vida por isso aqui, a empresa de repente fecha por motivos econômicos, outra vem, assume e de repente não assume mais. Empresas aéreas, onde a gente conhece que tem trabalhadores que durante anos deram a vida por aquela empresa e de uma hora para outra a empresa quebra e já pensou, não, isso aí é um fato relevante. São motivos econômicos relevantes e aí nós não vamos depositar os 40% desse trabalhador, nós não vamos pagar uma série de indenizações. Durante todo esse período trabalhado não tem direito porque se justifica. Isso o outro lado. O lado do trabalhador com empresa que poderia se justificar que por motivos econômicos estaria demitindo um trabalhador. E agora vendo um outro fator, dando um outro caso concreto. Você tem um empregado doméstico na sua casa. Você quer demitir, você tem um motivo relevante, pode ser que para ele não seja relevante, mas até então que você vai discutir com o seu empregado doméstico. Discutir que as suas causas cheguem até o seu trabalho. Não, eu quero demitir. O empregado dentro da sua casa, o que é que você faz? O empregado doméstico, você demite porque você não quer que aquele empregado esteja dentro da sua casa trabalhando, sabendo que você vai demiti-lo. Porque ele pode fazer alguma coisa dentro de casa. O que é que vocês me dizem em relação a isso? Esses dois fatos. Os motivos. Mas, motivo não há problema. As questões de trazer para a circunstância é importante e é relevante. Mas há um valor muito superior a isso tudo, que é o valor trabalho, é o valor dignidade. Né? É claro que quando a OIT traz e sugere ao país se adote a regra geral, para a cultura de cada país, é possível que o país, ao adotar a norma, regule cada circunstância conforme a cultura de cada país. Doutor Jair, é possível. Agora, nós temos aqui uma legislação do trabalhador doméstico extremamente discriminatória. A própria Constituição já tratou de modo inadequado, quando excluiu do artigo 7º alguns direitos para o trabalhador doméstico, já que a doutora se referiu a eles. Agora, o que não impede que o país adote a convenção, porque tem algumas circunstâncias, a doutora relata, que talvez não fossem modelares, né? Mas como regra geral, a convenção ela é extremamente adequada também para o Brasil. A Venezuela adotou, porque nós temos uma realidade grotesca. 10% dos nossos moradores, dos habitantes do Brasil, detém quase 80% da riqueza, do PIB. Uhum. E eles moram, sabe aonde? Moram no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Salvador. Não estão no Ceará, não estão em Porto Alegre, não estão em Belo Horizonte. Então nós temos um país que evoluiu nos últimos tempos, é verdade, mas é um país muito desigual. Isto se reflete também no emprego. Então, um país com esta desigualdade e tendo uma possibilidade de um empregador demitir seus empregados por livre vontade e injustificada vontade, é uma relação absolutamente desigual, muito desigual. Então, o que se diz na Convenção 58 é apenas que o empregador diga ao empregado: você está sendo dispensado por um motivo X, não é tecnológico, ou seja lá qual for. É uma questão de cidadania, de dignidade, nada mais do que isso. Não é a justa causa. Não é obrigar o empregador a demitir por justa causa do 482 da CLT. Não é isso, é completamente diferente. Então, isso, ao meu ver, é o mínimo. Não é como alguém mencionou, atravancar, manietar o empresário. Absolutamente. Motivar, dar uma razão mínima de dignidade, perdão. Não é muito. Entendo que não seja muito. Eu só quero dizer que eu não sou contra.
eu só não tenho uma visão muito romântica da coisa. Eu só acho que a coisa tem que chegar bem fundamentada. Para que nós não estejamos um caso de uma doméstica, que eu posso justificar para ela, ela pode entender que aquilo dali não é satisfatório e vá para a Justiça do Trabalho dizer que a demissão foi imotivada. E eu tinha uma motivação e de repente eu não tenho como provar. Se eu sou uma profissional liberal, eu não tenho como provar que eu não estou fazendo determinado serviço, que eu não estou ganhando, porque eu não tenho como provar aquilo dali. A doutora Geritz, ela tem razão quando ela se preocupa com a questão da operacionalização dessa coisa. Mas isso está previsto na Convenção. A Convenção não é genérica nesse nível, não. A Convenção, ela impede a admissão desde que não tenha motivação alguma. Quer dizer, uma admissão motivada, claro que pode ser demitido, porque senão aí você estaria, digamos assim, interferindo no direito do empregador de administrar a sua empresa. Não se trata disso. Agora, o que não se pode, e a matéria mostrou isso muito bem, é aceitar que, não sei qual o percentual, está me falando aqui memória... 60% de demissões imotivadas? Sim, 60% a cada 2 anos, a cada 2 anos, 60% dos trabalhadores brasileiros mudam de emprego. Quer dizer, isso não é normal. E veja que o Brasil não é uma republiqueta qualquer, o Brasil é um país capitalista muito forte, com um parque industrial muito grande, um comércio exuberante, enfim, nós temos milhões de trabalhadores que passam por uma rotatividade extraordinária que não se pode aceitar. Aliás, se me permite, uma das técnicas de rebaixamento de salário é exatamente essa, é a rotatividade. Isso é verdade. A lei não permite o rebaixamento de salário no mesmo contrato, então uma técnica muito utilizada é essa, é a rotatividade de mão de obra, há uma dispensa do contrato aqui, se recontrata posteriormente, ou se contrata uma outra mão de obra, para rebaixar o salário na mesma estrutura empresarial. É uma técnica utilizada e talvez por esse motivo haja uma reação também à Convenção 58. Né? Bem, se trata de efetivamente estabelecer regras, tá certo, civilizadas para essa questão. O que não se pode é permitir que essa relação incivilizada que hoje ocorre em relação à demissão continue, não existe. O Fundo de Garantia foi um instrumento que foi criado para, digamos assim, contemporizar essa questão, mas não resolve. O que resolve é obstacularizar o máximo possível a demissão que não se prove que seja minimamente aceitável. Porque por trás disso tudo tem um trabalhador, tem uma família e tem uma sociedade, tem um país, tem uma nação que precisa que as relações entre patrões e empregados sejam equilibradas. Por isso o papel também fundamental que a Justiça do Trabalho desenvolve dentro desse conjunto, dentro desse processo. A Justiça, ela media esses conflitos, ela tem esse objetivo, medir esses conflitos. Por aquilo que nós dizíamos antes, quer dizer, porque na relação entre o mais fraco e o mais forte, de alguma forma, a liberdade total, ela escraviza o empregado. É como você, mal comparando, colocar a raposa, aquele velho argumento, no galinheiro, para cuidar do galinheiro. Quer dizer, você tem que ter regras para estabelecer limites ao empregador. Não um limite que impeça a sua atividade econômica, pelo contrário, mas que estabeleça também um mínimo de relação civilizada com o trabalhador, com sua família e com a sociedade que ele vive. Obrigada, senhores, pela participação. Com a certeza de que essas informações e análises ajudaram você a entender um pouco mais sobre a Convenção 158, nós convidamos a você que está nos acompanhando e conhecendo mais sobre a Justiça do Trabalho para o nosso próximo programa. E não esqueça, mande suas dúvidas sobre relações de trabalho, direitos e deveres que a gente vai esclarecer. Você pode sugerir também temas e entrevistados. Então é só entrar em contato com a nossa produção. O nosso e-mail é o defatodidireito@trt7.jus.br. O nosso telefone é o 085 3388 9426. A gente se vê no próximo programa. Até lá!